de acontecer na infância, por isso ele é o nosso assunto agora dessa tarde. Nós vamos falar com a psicóloga, né, Catiele Kissula, está aqui para tirar nossas dúvidas de vocês de casa também. Em primeiro lugar, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada Catiele. pelo convite, Mauro. E eu queria até que você começasse já contando pra gente o que leva geralmente ao desenvolvimento da ansiedade infantil, porque isso acontece com as crianças também, né? Muito, e muito comum, viu, Mauro? Teve uma pesquisa agora em 2020 da USP que identificou que a cada 4 crianças, uma sofre de ansiedade. Então, se a gente for ver, é um número muito alarmante, né? Mas vamos lá, então, o que causa isso, né? Geralmente, a gente tem aí uma predisposição genética, né? É uma predisposição, lógico. Se a gente vê que os pais têm uma questão com problema de ansiedade, aumenta a probabilidade dessa criança vir a desenvolver. E aí, algumas situações do dia a dia, de cotidiano, pode ser gatilhos para acionar essa ansiedade, né? Situações específicas do dia a dia da criança, rotineiras, às vezes, uma prova, ir para a escola, uma apresentação de trabalho, ou então alguma coisa mais grave, mais grave, eu digo mais intensa, como a chegada de um irmão, separação de pais, brigas entre os pais, algum trauma, algum evento mais que pode desencadear, assim. Baixa autoestima também é uma situação que a gente vê que pode desencadear a ansiedade nas crianças, né? E o próprio ambiente, sabe, Mauro? O ambiente que a criança vive, se os pais são ansiosos, como a gente diz, não é só a genética, muda os comportamentos, muda o clima do local, muda também, o ambiente, muda os reforços dos comportamentos. Então isso também pode estimular as crianças a ficarem ansiosas. E automaticamente a gente já vai percebendo também os sintomas ali, né? Mas existem classificações do tipo de ansiedades ali nas crianças? Existe. Assim como nos adultos, as crianças também podem ter ansiedades diferentes. Nas crianças, a mais comum que nós vemos é a ansiedade generalizada, né? Que é uma ansiedade relacionada às coisas que ela tem que fazer no dia a dia mesmo. Ir para a escola, fazer uma tarefa, como eu falei, fazer uma apresentação. Ela tem como se paralisasse, como se aquilo desse, como você falou no comecinho lá, uma angústia, um aperto no peito de ter que realizar aquelas atividades e às vezes não tem mais o prazer que aquelas atividades proporcionavam antes, né? Também é muito comum nas crianças a ansiedade de separação, quando elas são mais novinhas, até uns 4 anos, elas sofrem muito dessa questão de separar-se dos pais, né? Às vezes de ficar na escola, do pai e a mãe sair para trabalhar, de ter um distanciamento às vezes durante o dia. Então essa ansiedade da separação também é comum nas crianças. Aí o transtorno do estresse pós-traumático, ansiedade, o mutismo seletivo, o síndrome do pânico, que também acontece em adultos, isso também pode acontecer nas crianças, né? Então também tem diferentes classes aí de ansiedade para as crianças. Catiele, e assim, os pais devem ficar sempre em alerta, né? Mas quando que eles sabem que está na hora, de repente, de procurar uma ajuda do profissional também? Então, Maura, é muito peculiar de cada criança, né? Até os sintomas, lógico, os sintomas são muito semelhantes com os adultos, mas até os sintomas a gente vai falar, vai causar isolamento social. Mas às vezes a criança, ela é mais tímida, ela é mais reservada. Então, o que os pais têm que estar em alerta? Em mudanças de comportamento. Antes dormia sozinho, agora não dorme mais. Antes ia tranquilo para a escola, agora não vai mais. Antes apresentava trabalho, dormia na casa dos amiguinhos, não apresentava sintomas físicos, não tinha pesadelo, crise de choro. Então houve mudanças bruscas no comportamento dos filhos, sem mudança no ambiente, que nem eu falei, vai chegar um irmãozinho, talvez seja até natural que isso aconteça. Mas não teve nenhuma mudança do ambiente, mudou o comportamento da criança, já é um sinal de alerta, já é um sinal de que algo diferente está acontecendo. Então, é um sinalzinho de alerta para os pais ficarem atentos a essa mudança da rotina e da qualidade de vida da criança. E assim, Catiele, o que fazer diante de uma crise de ansiedade nas crianças, né? Como controlar isso no dia a dia ali também? E é muito comum, viu, Maura? Às vezes a gente pensa assim, mas crise em crianças, elas têm, e muitas vezes a gente confunde as crises com birra, né? Com manha, com birra, com desobediência. Então, às vezes é uma crise de ansiedade, né? Então, o que fazer nessa hora? Aquilo que a gente até conversou aqui, né, Maura? Sempre acolher essa criança, né? Não dizer que é frescura, não ameaçar, não ignorar,
acolha, porque se você é adulto e já sofreu ansiedade, sente ansiedade, você sabe o quão angustiante aquilo pode ser, o quanto que os sintomas físicos podem ser torturantes. Então, com eles é a mesma coisa, às vezes proporcional, mas traz um sofrimento. Então, acolhe. Eu acho que ensinar a passar por esse momento é muito importante, sabe? Tem uma técnica de respiração muito facinha que a gente fala para cheirar a florzinha e assoprar a velhinha. Então, ela vai inspirar e assoprar, inspirar e já vai acalmando. Né? Então, acolhe, traz junto, fala que você entende, né? Ensina ela a nomear aquilo. E assim, e o que os pais podem fazer para ajudar também durante o tratamento? Foi feito o diagnóstico, começou a fazer o tratamento ali. O que os pais podem fazer para estar ajudando essa criança também? Joia. Mauro, eu quero passar 5 pontos bem pontuais e muito importantes nessa questão, tá? Como a gente falou, tem uma questão genética, então assim, pais também muitas vezes precisam fazer terapia, precisam estar envolvidos nesse processo terapêutico, porque o ambiente interfere no comportamento da criança. Eu tenho um certo cuidado em dizer isso, mas é uma verdade muito grande que 90% dos problemas das crianças muitas vezes vêm dos pais, do ambiente que elas estão inseridas. Então, terapia para os pais também. Rotina. Criança necessita de rotina, criança necessita de ter uma previsão, uma programação do que vai acontecer. Não tem, isso